preciso pertencer. Esse é o tema, a segunda mensagem da série Amor Perfeito, quando viver juntos vale a pena. Nós temos estudado que o amor ele tem características práticas, e se você quer medir a sua espiritualidade, meça o seu amor. O apóstolo Paulo fala, exatamente no capítulo depois desse que nós estudamos, a gente está lendo de trás para frente, a linha de raciocínio de Paulo, mas nós vemos que a espiritualidade de Corinto, as pessoas estavam querendo medir pela quantidade de dons, ou pelas expressões de línguas estranhas, ou o que quer que seja. Mas Deus, Ele usa Paulo para dizer o seguinte: eu lhe tenho um caminho melhor, um caminho perfeito. E ele começa a falar que a espiritualidade está ligada à nossa capacidade de amar como Deus ama. Então, não se ache espiritual se você não é capaz de amar como Deus ama. Do que vale você ter profecias, ou sonhos, ou visões, mas o seu arsenal de amor está fraco, o tanque do seu amor está baixo. O que adianta? E ele começa a desenvolver o argumento sobre o amor, e aqui a gente tem algo muito especial. A gente vai ver que ele fala da importância que Deus dá ao nosso ato de pertencer a alguma coisa. Nós vamos ler agora 1 Coríntios 12, e aí a gente vai entender um pouco do argumento. Não fecha a Bíblia, é um texto muito conhecido, mas eu quero que você lance um olhar agora mais crítico, mais atento àquilo que Deus quer fazer, e nós esperamos que Deus use a tua vida nesse momento. 1 Coríntios 12, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Que bênção! O corpo não é feito de um só membro, mas de um. Estão vivos. Se o pé disser porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição, né? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo, ou seja, a organização do corpo é feita através da vontade de Deus, do Senhor, ok? Então vamos lá. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela, o que, gente? Tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Igual cuidado. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Pessoal, isso está impresso mesmo na vida humana, a necessidade de pertencer. E eu fico pensando, que metáfora maravilhosa Deus usa aqui para expressar o corpo de Cristo, a igreja, a instituição mais poderosa que há no mundo. Você sabia que é a instituição mais poderosa? Tem gente que diz, não é a ONU, não os Estados Unidos, não a Coreia do Norte querem soltar uma bomba. Não. O organismo mais poderoso do mundo é a igreja. Sabe por quê? Porque o líder da igreja é o dono do mundo e o Senhor do universo. Não dá para quem quer, meu amigo. Não dá para nenhum governante da terra, nenhum presidente, nenhum arsenal atômico. E aí, o A.W. Tozer,
ele escreveu algo muito interessante sobre poder de Deus operando no amor e na unidade. Tem muita gente que está preocupada com sinais exteriores de espiritualidade. Fulano é uma benção, quando ora sai fogo da boca dela, é uma coisa mais linda do mundo. Homem espiritual, mulher espiritual, tem sonhos, tem uma história de vida com Deus e tal. E o Tozer, ele fala com relação ao poder de Deus. O poder de Deus, ele opera em nós como a energia elétrica que passa pelo transformador, entra na distribuição da nossa casa e vai para os compartimentos, e que através dela acendem-se luzes, ligam-se ar-condicionados, fogões elétricos, televisões, enfim. E olha o que ele disse que a nossa vida comunitária, a nossa família, a nossa igreja, ela não experimentará o poder de Deus quando ela não está estruturada nos padrões bíblicos da unidade. É uma coisa muito interessante. Olha o que ele diz, leiam comigo, me acompanhem. A unidade é necessária para que haja o derramar do Espírito de Deus. Se você tem 220 volts de eletricidade vindo para a sua casa, mas os fios estão rompidos, você pode até ligar o interruptor, mas nada funciona. Nenhuma luz acende, o fogo não esquenta, o rádio não liga. Por quê? Por quê, gente? Porque você tem fios de eletricidade rompidos. A energia está pronta para fazer o seu trabalho, mas onde há fios rompidos, não há poder, não há energia. A unidade é necessária entre os membros da família de Deus, se quisermos conhecer o fluir do seu poder e ver o Senhor realizar as suas maravilhas. Vou dar uma dica para você: quer ver o poder de Deus? Viva a unidade, busque a unidade, busque a convergência e não a divergência. Deus não age, não distribui poder em sistemas elétricos, sistemas relacionais rompidos. Você pode orar como você quiser, você pode gastar a rótula do seu joelho como você quiser, mas você não vai experimentar. Então corra para fazer as pazes. Corra para fazer as pazes com seus pais, corram para fazer as pazes com seu marido, com a sua esposa, corram para viver a verdade. E no corpo de Cristo, independente da igreja local que você escolheu para congregar, viva a dinâmica da unidade, de visão, de propósitos na sua igreja local, porque ali o Senhor diz o seguinte: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Observe que ele diz: ali o Senhor ordena a bênção para sempre. É incrível. Se você não perceber isso, há um mistério. Quanto mais coletivamente ligados uns aos outros, mais o poder do Espírito Santo será experimentado em nossa vida. Não adianta você tentar viver uma espiritualidade onde não há unidade na sua casa, no corpo onde você participa. Mas olha, tem um filmezinho bem legal que eu quero passar para vocês agora, sobre a importância de caminharmos juntos nessa vida, de estarmos ligados de maneira, profunda uns aos outros. Esses vídeos que vocês vão ver agora, escutem, eles foram elaborados pelo governo da Bélgica. Não sei se pelo governo ou uma empresa de transportes belga, para falar da importância de viajarmos juntos, de caminharmos juntos. Olha que vídeo interessante, que ele possa nos inspirar agora. Vamos dar uma olhada. It's smarter to travel in groups. Ó você. It's smarter to travel in groups.
É mais inteligente viajar em grupos. E ali é uma apologia ao transporte público, coletivo. E eu pensei sobre isso, exatamente usar essa expressão para ilustrar a introdução. Acompanhe comigo, primeiro ponto. No relato da criação, em outras partes da Bíblia, vemos que Deus é uma comunidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus próprio é uma comunidade, marcada por uma profunda unidade, onde cada membro pertence aos outros em uma eterna e perfeita comunhão. Deus é uma, o que, gente? Comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo, marcada por uma profunda unidade, onde cada membro pertence aos outros em uma eterna e perfeita comunhão. Você pode checar isso nesses textos aí que eu deixei para você estudar em casa. O aspecto comunitário de Deus. Ao criar o homem e a mulher, estabelecendo a família, Deus estava usando o modelo trinitário, o modelo da Trindade. Olha que coisa maravilhosa, ao criar o homem e a mulher, estabelecendo a família, Deus estava usando o modelo trinitário para formar comunidades profundamente unidas e capazes de experimentar o poder dele. Mas o pecado estragou esse plano perfeito. Olhem para mim. Imagina que quando Deus cria o homem, ele diz o quê? Não é bom que ele esteja só, darei para ele uma ajudadora, alguém que o complete, que o complemente, para que eles vivam o ideal da complementaridade. Observa, gente, que o casamento na figura do homem e da mulher é uma expressão que se tem referência eterna na própria existência, na coexistência eterna do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, a família foi feita para representar a Trindade na terra. Uau! Não é sociologia, a família não é uma criação do direito. O direito se interessa pelas questões de família. O direito pode mudar, meu amigo, pode dizer que família é menino com adulto, homem com homem, mulher com mulher. Eu não me importo, o direito faz o que ele quer. O direito é uma expressão de clamores sociais, e os clamores sociais nem sempre estão em convergência com a vontade divina. E aqui está muito claro, Deus cria o homem e a mulher com o propósito que eles vivam a vida comunitária, expressando a beleza, a grandeza, a pureza da Trindade. Por isso que a gente deve chamar as famílias são um bem sagrado que Deus colocou na terra. Olha, Deus não criou o Estado, Deus não criou a ONG, Deus não criou empresa privada, CPF, CNPJ. A única instituição criada por Deus na criação foi a família. E depois, dando continuidade a seu plano de família, a igreja como família de Deus. Mas uma coisa é linda, Deus quer que a gente viva essa dinâmica, Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo em uma eterna unidade. Olha o que é que diz aqui, vamos lá. Na nova aliança em Cristo, a igreja passou a ser a expressão mais bela da comunhão dos filhos e filhas de Deus entre si, tendo Jesus como o cabeça. Jesus é o cabeça, nós somos os membros, nós somos o corpo. Acompanhe o último ponto. Na verdade, Deus quer que nos sintamos parte integrante de algo maior do que nós mesmos. Afinal, toda a humanidade tem no fundo do coração uma grande necessidade de pertencer a algo maior e mais abrangente do que si própria. No nosso DNA existencial existe um clamor oculto que afirma: eu preciso pertencer. Eu preciso pertencer. Deus colocou isso dentro do nosso DNA, nós precisamos pertencer a alguma coisa. Observe que isso a sociologia explica, a psicologia social explica, os estudiosos da assistência social explicam, aqueles que entendem, sabe, os movimentos de massa, a ideia dos grupos. Nós precisamos tanto pertencer que às vezes nem sabemos escolher a que pertencer, escolhemos uma gangue, por exemplo. Mas um jovem da favela que entra numa gangue é porque ele precisa pertencer a alguma coisa. Talvez ele tenha uma família totalmente desconfigurada, estragada, se vê como pobre, à margem da sociedade. Chega o traficante e diz: eu vou te fazer grande. A primeira coisa que ele faz é colocar uma arma de uso exclusivo do exército nas mãos do jovem lá, e ele se sente o quê? Grande. E ele diz o quê? Agora eu pertenço a algo maior que mim mesmo. Por que há times de futebol? Por que a gente se esgoela? Eu não mais, mas já fiz muito. Por que tem muitos de vocês que faltam à igreja no domingo para ficar na frente da televisão, gritando: vai Vasco, vai, vai, vai.
Vai Mengão, 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 Mengão. Vai Fluminense, vai Fluminense. Vai Corinthians. Nós precisamos pertencer a alguma coisa. E os clubes sociais? Hoje não mais, mas nos anos 70, 80, as pessoas eram sócias de clubes, porque elas pertenciam. Na Paraíba, Iate Clube, que nem mais existe. Jangada Clube. Clube Cabo Branco. Quem aqui hoje é sócio de clube? Ninguém mais, né? Por isso que eles devem tanto à Fazenda Nacional, estão todos quebrados. Mas uma coisa eu sei, nós trocamos os clubes pelos shoppings, nós trocamos de alguma maneira uma coisa para outra, porque nós precisamos estar dentro da veia. Ninguém foi feito para viver como ilha. Esqueça a síndrome de Robinson Crusoe. Você não foi feito para viver sozinho. Qualquer tentativa de se isolar do mundo e viver sozinho é uma inflamação da sua alma, é uma doença nas suas emoções, porque de fato nós somos feitos para viver juntos, e Deus usa exatamente a tipologia da vida comunitária que é entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e coloca isso e crava no nosso coração. Nós precisamos, observe que as pessoas precisam de alguém para chamar de seu. Tem até uma canção que dizia mais ou menos assim: um homem para chamar de seu, mesmo que seja eu. Se lembra dessa música? Esquece. A média de idade aqui não me permite falar essas tolices, né? Mas nós precisamos pertencer. É um clamor da alma. Não tente calar esse clamor. Tem gente aqui que está fugindo da vida comunitária, que está se isolando, que está querendo viver você, a sua cama e o espelho. Não tenha medo de tentar sempre viver a dinâmica da comunidade. Deus te fez para isso. Vamos lá? O contexto, para que a gente entenda o que estava acontecendo e por que ele escreveu a carta, e especialmente esses versículos. As discórdias, vamos lá juntos? As discórdias, juntos significa juntos, tá? Então vamos lá, vamos fazer feito caranguejo? As discórdias e facções tão comuns na igreja de Corinto fizeram com que Paulo escrevesse essa carta, ensinando que todos no corpo de Cristo são importantes, até os considerados mais fracos e menos nobres. Vou falar sobre esses fracos e menos nobres lá na frente, menos honrosos, perdão. No capítulo 12, de 1 a 11, ou seja, antes do que eu li, mas você pode ler em casa, o apóstolo mostra que Deus distribuiu dons a todos os membros do corpo, para um fim o que, gente? Útil e proveitoso, com base na sua exclusiva soberania, ou seja, foi como ele quis. Ele nos posiciona no mundo como ele quer. Escuta, o mundo pode nos atribuir papéis, o direito pode nos atribuir papéis, você pode atribuir a você mesmo um papel, mas aqui a grande discussão é o seguinte: se existe Deus e Ele existe, qual é o papel que Deus atribuiu a você? Você está cumprindo o papel que Ele lhe deu, como homem, como mulher, como servo, como serva? A questão aqui é o seguinte: a mensagem de hoje é uma maneira de lhe despertar a voltar a funcionar dentro desse grande sistema elétrico, que se estiver rompido, algo não vai acontecer. Não adianta, sozinho você não vai chegar longe, vai ser como aquele vagalume solitário. Talvez até você acenda por algum instante, mas como você não tem ninguém na sua frente, nem por trás, nem do seu lado, para lhe falar sobre a vida e as direções, mais dia menos dia você vai esbarrar nas árvores da sua existência, e vai se admirar com o poder do grupo, que vive as suas dinâmicas coletivamente. Então, escutem o que Deus está lhe dizendo nessa noite, escutem. É como se ele dissesse: eu te fiz para um fim útil e proveitoso. Você não pode viver sem alcançar esse fim. Eu te fiz para um fim útil e proveitoso. Diga isso para você mesmo: eu fui feito por Deus para um fim útil e proveitoso. Qualquer coisa que fuja dessa realidade precisa ser tratado, precisa ser enfrentado com coragem diante de Deus. E aqui eu vou mais,
ele faz isso com base na sua exclusiva soberania, tendo Jesus como cabeça. O terceiro ponto do contexto. Em um contexto de profunda diversidade étnica, cultural e social, Paulo ensina sobre realização, utilidade e interdependência. Agora vamos lá, abre a Bíblia, nós vamos voltar para o texto, e nós vamos aqui preencher esses pontos aqui. Pertencendo à mais importante de todas as comunidades. Eu preciso pertencer a um corpo, a uma comunidade. E aí você vai ler aqui no verso 12. Ora, vamos ler juntos? 1, 2, 3 já, vamos lá? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, menos sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, Cristo tem um corpo. Ele é o cabeça, mas ele tem um corpo. E se ele tem um corpo, ele é líder desse corpo. E como cabeça, ele guia esse corpo. O que é especial é que eu preciso, vamos lá, pertencer a uma comunidade cujo cabeça é um líder amoroso e perfeito. Olha que maravilha! Pertencer a algo que eu tenho como cabeça alguém amoroso e perfeito. Esse alguém não sou eu. Eu posso estar sendo boca de Deus nessa hora, mas o cabeça dessa comunidade é Jesus. Eu posso ser o líder da minha família, mas o cabeça da minha casa é Jesus. Você pode ser líder da sua empresa, mas Jesus quer ser o cabeça também da sua empresa. Tem coisa melhor do que você pertencer a uma estrutura, a uma comunidade onde o líder é a pessoa mais amorosa e mais perfeita que há no mundo. Um líder perfeito. É um sonho, né, gente? A gente fica discutindo política, quem vai ser o presidente do Brasil? Ah, é um homem, é uma mulher, é o PS, é o PT, é o PSDB, é isso, é aquilo outro, vai ser o novo presidente, isso, é aquilo outro. Ah, quem vai ser o presidente da Argentina? Não, vai acabar a dinastia tal, Kirchner, o outro morreu, quem vai ser? Escuta. Em um mundo complexo como o que nós vivemos, totalmente quebrado, totalmente destruído, nós temos a bênção de dizer, eu participo de algo cujo líder é o Senhor dos Senhores, o líder perfeito e completo, louvado seja o nome do Senhor, amém, gente? Segundo ponto, eu preciso pertencer a um corpo, e aí Paulo diz como é que a gente passa a ser parte do corpo de Cristo, no 13, juntos, vamos lá, juntos, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Me diga uma coisa, para que você seja sócio de um clube, o que é que você faria naquela época? Você preenchia uma proposta, você ganhava um título, e ali você pagava mensalmente, e aí você tinha o título de membro daquele clube. O que é necessário hoje para um bacharel em Direito ser membro da Ordem dos Advogados do Brasil? Ele termina o curso de Direito e faz o que para muitos hoje é o famigerado exame de ordem, certo? E a partir disso você passa a ser membro da OAB. Os advogados públicos federais, eles fazem um concurso, primeiro eles fazem a OAB, se tornam advogados, depois eles fazem um concurso e se tornam membros da Advocacia Geral da União. Há sempre algo que nos torna membros de alguma coisa. Como é que nós formalizamos o casamento, um homem e uma mulher? Biblicamente, é um ato deliberado de viver juntos para sempre, com o testemunho da família e com a consumação no ato conjugal, o ato sexual. É por isso que o sexo é visto por Deus como algo tão importante e não pode ser banalizado. Foi guardado para a constância de um casamento monogâmico e heterossexual, no padrão de Deus. Gritem quem quiser, reclamem quem quiser, o direito do mundo todo pode dizer diferente, mas o que diz a Bíblia é isso, e eu não estou aqui para pregar o direito humano, estou aqui para falar sobre a palavra do Senhor, então não me tenha como inimigo por falar a palavra do Senhor. Deus não banaliza o sexo, nós é que banalizamos o sexo. O sexo é tão importante que o ato conjugal finalístico, serão uma só carne, como diz a Bíblia, é o ato sexual. Então não banalize. Não viva sexualmente antes do casamento,
Por mais que você já esteja namorando há muitos anos, santifique. Santifique a sua vida, espere pelo momento certo de Deus. E como é que a gente então faz parte do corpo de Cristo? O casamento é pelo ato conjugal, sexual. O clube é pelo preenchimento de uma ficha, a OAB através de um exame de ordem. A medicina é exercitada com o cadastro no Conselho Regional de Medicina. E assim vai. O que nos faz membros do corpo de Cristo? Nós precisamos tomar algo. Nós precisamos beber algo. Paulo diz que para eu ser membro do corpo, eu tenho que beber do Espírito. É óbvio que o Espírito não é essa água. O texto fala de ser batizado no Espírito. Ou seja, eu só entro no corpo de Cristo quando, ao me converter genuinamente, eu recebo o Espírito sobre mim. O Espírito me banha como um rio me banha. Olha que coisa linda. E aí Paulo diz o seguinte: todos nós, para fazermos parte do corpo de Cristo, temos que ter bebido do Espírito Santo. E olha, gente, quero dizer uma coisa para você: beber do Espírito Santo, ser banhado nas águas do Espírito Santo, não é vir para a igreja, levantar a mão, e às vezes nem significa o fato de você ter ido à água do batismo. Ser tomado pelo Espírito Santo é algo que acontece quando nós nos convertemos genuinamente. Quando há de fato, a palavra grega é metanoia, arrependimento, mudança de mente, ou uma vida passada, outra vida. Se você não tem um antes e depois de Cristo para contar na sua vida, você não sabe o que é o Espírito Santo. Não, nunca nada mudou, nasci num lar cristão, tal, você nunca teve um turning point, você nunca teve um ponto de decisão, de mudança, que lhe fez entender a vida. Poxa, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Não estou honrando a Deus, eu vou para a igreja, mas não honro a Deus. O ser banhado pelo Espírito Santo é exatamente esse ato soberano de Deus que vem como uma onda, e nos leva, nos molha, nos enche, nos banha. Quer uma aguinha? Quer uma aguinha? Estava doido para fazer isso. Nossa. Aí eu pergunto: você foi banhado pelo Espírito Santo? Hã? Deus já te tomou para Ele? Ou você está vendo apenas de camarote o agir de Deus na vida dos outros? Aí você está aqui, que legal, é massa aqui, hein? Nossa. E Deus está dizendo: eu quero banhar você também. Joga? Joga? Alguém se opõe a eu jogar aqui? Não? Toma. Traz outro copo para mim. Eu quero jogar mais. Me animei! Traz a mangueira! Porque é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos banhar com o seu Espírito, nos encher com o seu Espírito. Então eu preciso fazer parte de uma comunidade, letra B, cuja admissão se dá pelo batismo com o Espírito Santo. Porque é a única maneira de eu fazer parte disso. Está fresquinho? Vamos lá. E aí Paulo diz no verso 14, vamos lá: eu quero um homem de Deus com a voz alta, ou uma mulher com a voz alta, forte, que levante e leia os versos 14 a 17, por favor. Um voluntário, vamos lá. Dou-lhe uma. Não, tem que levantar, irmã, vai lá, levanta aí. Solta o verbo, minha irmã, bota para quebrar aí no diabo. Vamos ouvir. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Continua, meu amado, até 17. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Amém, é isso aí. Paulo fala de uma diversidade. Eu preciso participar de algo não como um grupo de soldados burros, que são teleguiados na direção de algo, e eles não têm vontade própria, eles não têm uma importância diversa dentro do corpo. Escuta, gente,
Deus não é monocromático. Deus é colorido. Ele criou as cores, as diferenças, a diversidade. Mas Ele criou cada uma dessas coisas diversas para ocupar um lugar dentro de uma estrutura maior, algo mais bonito. Então, na letra C, eu preciso participar de um corpo comunidade, comunidade com muitos e diferentes membros. Muitos e diferentes membros, é a palavra, muitos e diferentes membros. Vamos lá, eu quero um voluntário agora, um homem agora. 1 Coríntios 12, de 18 a 20. Vamos lá, um homem, altão, vamos lá. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Final do verso 18, vamos lá, o 18, todos juntos, vamos lá, juntos. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Escuta, o que está muito claro é que Deus nos deu papéis que Ele definiu, não fui eu quem definiu o meu papel. Você sabe qual é o maior problema da humanidade? É querer definir os seus próprios papéis na história que não é dela, é de Deus. Escuta, nós somos personagens da história de Deus, e Ele é bom, Ele é soberano, Ele é amigo, Ele é perfeito. Ele escolheu papéis para nós desempenharmos, como Ele quis. Você sabe qual é uma das maiores razões de infelicidade na vida humana? É quando você quer para a sua vida o papel que não é seu. Você quer o script de outra pessoa para você viver na sua própria vida. Quer acabar com uma pessoa, quer acabar com a sua esposa, com seu marido, com seus amigos. Tentem dar para ele um script e um papel para o qual ele não foi feito por Deus. Marido, não exija que a sua esposa desenvolva um papel que Deus não deu para ela. Não espere que uma pessoa tímida seja extrovertida, nem que uma pessoa extrovertida seja tímida. Nós fomos feitos com shape, com uma forma diferente. E Deus nos fez com características muito especiais. E aqui eu não me refiro àquela ideia, eu nasci assim pecador mesmo, eu vou continuar pecador. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre as formas, o jeito, os papéis que Deus deu para cada um de nós dentro do corpo. Escuta! Em dezembro esse ano, nós tivemos uma reunião que mudou a história da nossa comunidade em muitos sentidos, visivelmente. Nós tivemos uma reunião em dezembro e sentamos e conversamos e fomos entender o seguinte: qual é o nosso papel? E eu fiz a pergunta, tudo bem, eu sei que eu tenho habilidades em algumas coisas, eu gosto de cantar, eu toco, eu falo, eu gosto de televisão, eu gosto de apresentar programa, tenho uma veia artística desde de menino, gosto de ler, de estudar, gosto de tudo isso. Mas eu perguntei, Senhor, qual é o meu papel essencial dentro do corpo de Cristo? O que é que eu preciso ser na cidade viva? E o Senhor falou através do conselho, através do meu coração: você tem que se dedicar a preparar a igreja teologicamente e a discipular as pessoas dessa igreja e a discipular pessoas que discipulem pessoas, porque eu estou interessado em formar um exército, porque eu quero alargar as tendas de vocês. Decidi não mais fazer televisão. Não sei se vocês sabem, mas eu era contratado pelo SBT. Eu não pagava para ter aquele programa, eles me pagavam, imagina. E eu perdi um din-dinzinho. Porque eu entendi que o meu papel no corpo, para que a maior potencialidade do que Deus quer fazer na minha vida acontecesse, eu tinha que, ao menos temporariamente, focalizar em algo que trouxesse maior edificação à minha igreja. E eu estou fazendo isso, dioturnamente, estudando, me reunindo, orando com os pastores. Começamos o ideal, começamos a onda, começamos o discipulando. Deus está acrescentando quase 800 pessoas a mais na Cidade Viva desde janeiro, gente. Isso é milagre de Deus. Amém, pessoal? Quando a gente entra nas engrenagens de Deus como a peça certa, a coisa acontece. Aí eu pergunto uma coisa para você: um carro pode rodar com uma roda de aço, sem câmera de ar ou sem pneu que não tenha câmera? Ele pode andar algum tempo, não pode?
Ele vai ralar no chão, ele vai empenar a roda, mas ele vai andar algum tempo. O que é que eu quero dizer com isso? Tem coisas que a gente faz na vida, na sociedade, na família e na igreja, que até vão dar certo até um certo tempo, mas não é exatamente para aquilo que Deus nos chamou. Sabe por que a sociedade está totalmente destruída e vai ficar mais ainda? Porque isso são sinais dos tempos. Porque as pessoas querem tomar o papel das outras, em estruturas como a família, por exemplo. Homens querem ser mulheres, mulheres querem ser homens. Homens querem casar com homens, mulheres querem casar com mulheres. Daqui a pouco homens vão querer casar com crianças, estão providenciando isso, já acontece em alguns países da África, onde uma mulher de 65 anos casou, uma mulher de 65 anos casou com um menino de 9 anos. Foi. Gente, sabe o que acaba também em casamento? É o homem tomar o papel da mulher e a mulher querer ser o homem da casa. Mulher, eu não duvido da sua capacidade de inteligência, talvez as mulheres sejam até mais inteligentes do que os homens. Não estou falando de inteligência, estou falando da peça certa na engrenagem lógica e perfeita de Deus. Deixe o seu marido liderar. Marido, deixa de ser panaca, lidera a tua casa, cara. Lidera a tua família. Ah, ela decide tudo lá em casa. Tá bom, ela vai decidir. Vai decidir. O que eu estou querendo dizer para você não é de competência, de inteligência, de capacidade. Tolos são aqueles que querem colocar na guerra dos sexos a ideia de quem é melhor do que quem. As mulheres, na tentativa de se livrar do machismo, criam algo pior do que ele, o feminismo. E querem ter direito a abortar, fazer o que quiserem do seu próprio corpo, da sua própria vida. Que tolice! Que tolice! Observe que a sociedade está se construindo sobre o quê? A negação dos papéis e na tentativa de assumirmos papéis que não são nossos para expressar um poder que achamos que temos ou para validar um valor pessoal que nós achamos que as pessoas não dão. Filhos, vocês são filhos. Obedeçam, amem seus pais, se submetam a eles. Agora, pais, escutem. Não levem os seus filhos à ira, os respeite. Não ache que porque são por vocês liderados, vocês têm direito de maltratar, gritar, o que quer que seja. Mas olha, gente, eu disse para vocês que essa série iria servir para a família. Olha, você vai fazer 200 milhões de terapias conjugais, em psicólogo, psiquiatra, o que quer que seja. Mas o primeiro passo para você encontrar o propósito e a razão da sua vida é entender que Deus te fez com uma função, uma utilidade para desempenhar um papel específico. Pergunte a Ele qual é e corra atrás disso. Você não foi feito para ser escória. Você não foi feito para ser lixo. Talvez você tenha aprendido a vida toda que é lixo. Você é um lixo, não serve para nada, você é um lixo. Menina, você é um lixo, você não serve para nada. E nós temos que entender o seguinte, que Deus sim te colocou no corpo de Cristo com um papel maravilhoso. A cada um de nós com um papel maravilhoso. Nós não podemos olvidar desse papel, esquecer desse papel, deixar esse papel para trás. Deus nos deu um papel maravilhoso e nós temos que assumir isso. E você vai ser feliz quando encontrar o seu papel. Talvez não seja um conto de fadas a história da sua vida, mas o final vai ser um final feliz, porque Deus vai te guiar até o fim na graça, no poder e na unção do seu Espírito. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Vamos lá, letra E. O que é que diz o 21? Vamos lá, com muitos e diferentes membros. Letra D, onde os nossos papéis são definidos por Deus. Papéis, letra D. Letra E, vamos para o 21, estamos acabando. Diz assim no 21: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Não podemos dizer eu não preciso de você, nunca. Eu preciso participar de alguma coisa na minha família, na minha igreja, que não sejam relações de dependência, nem relações de independência. A dependência e a independência são problemas sérios na convivência entre humanos. Percebam,
A dependência é criada da seguinte maneira: ali é o pastor, eu sou ovelha, então ele sabe, eu não sei, ele ora, eu recebo, ele tem unção, eu não tenho, ele baba, a baba dele eu passo em mim, eu fico curado, então eu dependo dele, eu viajo, eu pergunto a ele, eu vou casar, eu pergunto a ele, nesses dias vão perguntar: posso? Pode, vai, meu irmão. Entenderam? Então, o que está acontecendo é que nós vemos de um lado o excesso da dependência, os chamados novos messias conduzindo multidões, já perceberam? Os novos messias conduzindo multidões, todo mundo ali dependente. Ai meu Deus, lá vem ele, toca em mim, toca em mim, toca. Ele vem, toca em mim, me dá um abraço, agora eu vou ser curado. Escuta, isso é uma estrutura doente de dependência que o próprio colégio apostólico não quis. Quiseram se ajoelhar nos pés de João e de Pedro e ele disse assim: não, levanta, eu sou teu conservo. É que é isso, rapaz, adora a Deus. Que negócio é esse? Agora, a pessoa sai do extremo na vida coletiva da igreja ou da família, né, a dependência do marido e tal, e aí ele diz: não, está tudo errado. Aí o mundo hoje cria um novo paradigma, o paradigma da independência. Eu mando de mim, eu sou dono do meu nariz, ele é pequeno, ele é grande, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu vou, eu realizo o que eu quiser realizar. E tem casamentos moderninhos, né? Que cada um faz o que quer e se encontra nas festas para dizer que a família existe. Independência na igreja, cada um faz o que quer. Ah não, o pastor disse que eu tenho o Espírito Santo, então eu posso fazer o que eu quero aqui, eu pinto e bordo, eu não tenho esse negócio, porque Deus falou comigo, e Deus falou comigo, e Deus falou comigo, e todo mundo já bota o nariz assim: Deus falou comigo, né? Como se Deus falasse com uma pessoa fora de um contexto de vida comunitária. Tudo que Deus falar para mim tem que ter ressonância na vida de vocês. Tudo que Deus fala a uma comunidade, a uma família, tem que testificar no coração da família. Não adianta. Deus nunca vai lhe dizer alguma coisa e vai dizer que aquilo é dele, se aquilo não produzir paz naqueles que te amam. Esqueça a independência. Eu tenho um chamado, o que quer que seja. Tudo isso tem que ser confirmado no corpo. Eu achava, sempre tive uma percepção, eu acho que Deus quer fazer alguma coisa comigo, eu não sabia o que era exatamente. Eu achei a princípio que eu ia morrer na primeira igreja batista de João Pessoa, era a minha ideia, dizendo: vou ficar aqui como pastor, auxiliando aqui o pastor Estevão, tal. Um dia, na tendência, talvez ele morra antes que eu, talvez eu continue lá, enfim, mas aí Deus mudou tudo. Mas tudo foi sendo confirmado no próprio ministério, nas coisas que iam acontecendo. Escute: abomine a dependência e abomine a independência. Viva o paradigma de Deus para a sua vida. Quer ser feliz? Eu quero participar e pertencer a uma comunidade onde não haja dependência nem independência, mas interdependência. O que é interdependência? Eu preciso de Lula, Lula precisa de mim, Lula precisa de você, nós precisamos da gente, vocês estão aqui, precisam e tal. Aí eu estou aqui, eu sou a boca, talvez eu seja a boca, né? A boca tagarela, não paro de falar, mas para que esse culto esteja acontecendo, vocês me vejam ali em cima, tem uma turma massa aqui que está sentada nessa cadeira, tem outro grupo que está lá dentro controlando, tem uns diáconos que vieram, pegaram os dízimos, contaram, prestaram contas, entregaram ao financeiro, tem um financeiro que deposita o dinheiro, e aí, sabe, tudo com nota, para que a gente tenha clareza nos nossos processos internos, e aí tem o pessoal da limpeza que cuida e deixa tudo isso aqui bonito, o povo da iluminação, e aí, gente, nós vivemos a vida assim. A beleza da vida é sermos interdependentes e não dependentes nem independentes. Você quer ser isso? Seu casamento está precisando mais interdependência. Exercita isso aí, meu chapa. Tu vai ver que muita coisa pode acontecer. Sejam interdependentes. Letra F. Onde os mais fracos, socialmente desprezíveis, menos honrados e imperfeitos sejam amados, respeitados, honrados e cuidados, como parte integrante de um todo grandioso. Vamos ler o 22 a 25? Bem rapidão, 22 a 25. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. O que era que Paulo estava dizendo? Havia na igreja o seguinte: o grupo dos ricos, dos que falavam em línguas, e o grupo dos escravos, que se converteram, mas continuaram escravos.
Na ceia do Senhor, os mais ricos chegavam cedo, aí comiam, sentavam nos primeiros lugares, comiam lá as comidas todas, o carneiro, comia lá os peixes e tal, os pães, os vinhos, enchiam a lata. Quando os pobres chegavam, encontravam o quê? Espinha de peixe, osso de carneiro, migalha de pão e um bocado de bebo conversando besteira na sala. Era assim a igreja de Corinto. Que massa, hein? Uau! Qual é a lógica do mundo? Dá honra a quem tem honra. Dá honra na igreja a quem tem honra lá fora. É por isso que, quando fulano se converteu, é deputado, está entrando. Quero saber se é deputado, rapaz. Estamos aqui com o irmão fulano. Eu nunca vi pastor, eu não conheço não, assim. Eu prefiro ficar calado, a gente não gosta muito dessas coisas. E eu quero que vocês compreendam, gente, a gente não faz menção a aniversário, batizado, não fazemos, porque se eu fizer de um, eu vou querer fazer de todo mundo, aí não vai dar certo, imagina. Hoje é aniversário de fulano, ciclano, pelo menos 50 pessoas aniversariam na Cidade Viva por dia. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu quero que vocês entendam o seguinte, no corpo de Cristo, Deus quer dar honra a quem não tem honra lá fora. Quem precisa ser honrado aqui é aquele que na sociedade é massacrado, que trabalha 50 horas por dia, que ganha pouco, que não tem uma casa digna, que é maltratado, que não tem espaço, que não teve acesso à escola. Os menos honrados que ele se refere aqui é que precisam da honra da igreja. Porque a igreja, no meu entendimento, é a maior plataforma de desenvolvimento e a maior plataforma de, igualdade social que pode existir, é a igreja. É onde as pessoas são elevadas a níveis. Aí eu vi até uma entrevista, o pessoal, esse pessoal das igrejas mais pentecostais que gostam de usar paletó e tal, a gravatinha, quando se converte com a Bíblia na mão. Muitos pesquisadores dizem assim, ali há um empoderamento. Ele às vezes é uma pessoa muito simples na sociedade, mas na igreja ele tem importância. Ele chega e é visto como o irmão fulano que ora, que intercede. E é assim que tem que ser feito. E eu desejo que a nossa comunidade seja uma comunidade em que as pessoas com menos honra sejam honradas. Porque quem já tem honra lá fora não precisa ser honrado aqui dentro. É isso que ele quer dizer. Vamos lá. Onde os mais fracos, socialmente desprezíveis, menos honrados e imperfeitos sejam amados, respeitados, honrados e cuidados, como parte integrante de um todo grandioso. E aí a gente encerra. Olha o que é que ele diz no 26. Leiam juntos, vamos lá. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Se alegram com ele. Eu quero pertencer a um corpo, comunidade, onde possamos sofrer, nos alegrar e vencer juntos, com a graça e o poder de Jesus Cristo. Como é bom a gente estar num lugar onde a gente possa chorar, ser a gente mesmo. Olha, eu amo o conselho dessa igreja, porque não é um conselho de gente que existe para me fiscalizar, o que quer que seja. São meus amigos, a gente senta junto, as nossas reuniões são reuniões festivas. Você já viu reunião de conselho de igreja, quando acabar a gente ficar conversando potoca? A gente gosta de estar junto, porque a gente aprendeu a chorar as nossas dores. Eu tenho grupos de pessoas aqui com quem eu choro as minhas dores, as minhas lutas. Eu nunca quis ser um super-herói. Igreja é o melhor lugar para a gente ser quem a gente é, gente. Não tenha vergonha de dizer, eu estou sofrendo, estou passando por isso, ore por mim. Hoje eu fui ali andar na pracinha da Matriz aqui na frente, inclusive na hora que o sino começou a tocar, blim, blom, blim, blom. E eu saí visitando a paróquia, e os paroquianos sentados no banco da praça, tocava no ombro de um, pastor, estou passando por isso, tal. Ah, minha irmã, vamos orar agora, vamos, orava, orei com um, orei com outro, que coisa legal, não posso fazer isso com todo mundo, mas nós todos podemos fazer isso com todos. Nós podemos ser ombro dos outros, podemos ser um olhar atento, um ouvido interessado. Está comprovado na psicologia que nos consultórios psicológicos o que as pessoas mais precisam não são soluções, são ouvidos para ouvir os seus clamores e as suas dores. E a igreja deve ser esse lugar onde a gente não se envergonha de falar um para o outro, mas que ao mesmo tempo a gente celebra as nossas o quê? Vitórias! Como é bom saber que um irmão que estava se tratando de câncer, ele chega e diz, pastor, fiz os exames essa semana, Deus me curou, aleluia. Como é bom ouvir outro dizer assim, olha, eu estava passando por uma prova com meu filho, mas Deus é fiel, tocou o coração daquele bichinho. E hoje ele está aqui, uma bênção para o Senhor Jesus. Pastor, sabe aquele meu marido alcoólatra? Aquele que eu dei um cabo de vassoura na cabeça dele, que eu quebrei? Está uma bênção, Senhor. Está uma bênção, Deus tocou, disse, então vamos celebrar, vamos cantar juntos, vamos celebrar juntos. Sabe por quê?
porque dor que é sofrida coletivamente é dor que se divide em suas cargas. Lágrimas que se choram coletivamente são lágrimas que se poupam dos nossos próprios olhos. A gente chora menos quando tem mais gente para chorar conosco. A gente sofre menos quando tem gente para sofrer conosco. Eu quero inclusive dizer que o pastor Rick Warren, que perdeu seu filho há um tempo atrás, de maneira trágica, ele mandou uma carta para todas as igrejas. Nós mandamos semana passada, eu mandei uma mensagenzinha em nome da Cidade Viva para ele, dizendo que nós tínhamos orado por ele e tal, estávamos orando por ele. E muitas pessoas, milhões de pessoas fizeram isso, milhares de pessoas. Ele é seguido no Twitter por quase 1 milhão de pessoas. E ele mandou uma carta dizendo assim: vocês não têm noção. As suas orações e apoio seguraram nas mãos o meu coração quebrado. E eu senti a graça de Deus fluindo dentro da minha vida. Isso é igreja. Isso é a comunidade mais importante do mundo, mais importante do que qualquer time de futebol, qualquer nacionalidade, qualquer organização, qualquer ONG. A igreja de Jesus, o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça e ministra em nós e através de nós e faz grandes coisas em nossa vida, aleluia! Essa é a igreja, o corpo de Jesus. Conclusões. Observação: nunca deixe de congregar em uma igreja local. Nunca deixe de congregar, pois longe do corpo de Cristo você é presa fácil para o mundo e seus valores malignos. Nunca deixe de congregar. Escolha uma igreja, essa, aquela, qualquer que seja, mas escolha. Não há igrejas perfeitas, mas há igrejas que são a expressão do corpo de Cristo. Nunca deixe de congregar. Conclusão: Deus nos convida para a mais bela de todas as realidades. Qual é ela, gente? A vida em comunidade, onde Jesus é o cabeça. Não importa quem somos, de onde viemos ou os pecados que cometemos, pois Deus em Cristo concede perdão aos arrependidos. Deus concede perdão aos arrependidos e os usa de maneira excepcional como parte do seu corpo e para a sua glória. Eu sei que tem gente aqui que se sente um traste, um nada, ouviu isso a vida toda dos pais, depois ouviu do marido, depois ouve da sociedade: você não vale nada, você não presta, você não tem função, você não é nada. Olha, Deus está lhe dizendo agora: meu filho e minha filha, abandone o complexo de inferioridade, pois você é muito importante para Deus, você é muito importante para mim, você é muito importante para mim. E finalmente, quando vivemos juntos no amor de Jesus, nós somos invencíveis. Diga assim: em Jesus, nós somos invencíveis. Em Jesus, nós somos invencíveis. Vamos aplaudir esse Deus carinhoso, bondoso, que tem cuidado de nós todo o tempo, aleluia! Dê um brado de louvor a Ele.